Muito boa noite, amigas e amigos, grupo de estudos Oração Ação, em mais um encontro de conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Trazemos e repetimos aqui esses princípios do nosso trabalho, porque temos confiança pelo trabalho de médiuns respeitados, de que esses três princípios emanam do próprio Cristo. Conhecimento passou a ser peça fundamental na medida em que a humanidade conquistou a ciência, desenvolveu a filosofia, popularizou, disseminou as tecnologias de comunicação e de informação, a própria educação. Conhecimento é fundamental, mas o conhecimento sem reflexão torna-se vazio, torna-se até um perigo. Aquele que conhece algo, mas não se conhece no processo, conhece, mas não submete o seu conhecimento à ética, à moral, ao sentimento, corre o seríssimo risco de repetir erros. Foi por esse motivo que nós fomos exilados de outros planetas para a Terra. Foi por esse motivo que os piores erros na própria Terra aconteceram, como o Terceiro Reich, o nazismo na Alemanha. Foi por esse erro que inúmeras mal utilizações, como da energia atômica, da pólvora, das redes sociais, vem fazendo perder grandes inteligências na Terra. O nosso caso particular não é diferente, ele se contextualiza na questão dos exilados espirituais, condição que é da maioria expressiva de nós, dos marcados através da história pelo mau uso da inteligência e dos que estão novamente se deformando pela inteligência sem ética, que é tão típica, infelizmente, desses momentos de transição. Seja nas lideranças artísticas, religiosas, políticas e, mais propriamente dito, as lideranças espirituais, intelectuais. Nossas lideranças intelectuais, assim como todas as outras, têm usado muito mal a inteligência e assumirão, claro, a consequência desse mau uso. Como acontece com todos nós em relação a todos os tipos de talentos, a todos os tipos de inteligências. Vamos ver as perguntas e, claro, as respostas que são feitas para Emmanuel com esse tema, nesse fabuloso O Consolador, que veio pela mediunidade de Chico Xavier e pela autoria espiritual de Emmanuel. Vamos lá? Estamos no segundo bloco, o bloco relativo aos temas filosóficos, e dentro dele estamos estudando a questão da razão, da racionalidade, da inteligência. Vamos lá? Pergunta número 208. Há uma tarefa especializada da inteligência no plano terrestre? É visível que são muitos os seres humanos implicados numa tarefa específica. Aqueles que veem
com corpos muito belos, aqueles que vêm com corpos dotados de grande aptidão esportiva, especialmente da aptidão esportiva mais valorizada nos nossos tempos, entre as quais estão de esportes como futebol, basquete, vôlei, mesmo a aptidão física da força e da luta, todas essas aptidões podem ser bem ou mal utilizadas, como de resto todas as aptidões. Pergunta-se para Emmanuel se há uma tarefa especializada da inteligência no plano terrestre. Vamos ver a resposta? Assim como numerosos espíritos recebem aprovação da fortuna, o dinheiro, do poder transitório e da autoridade, aos que recebem a incumbência sagrada em lutas expiatórias ou missões santificantes. Lutas expiatórias são resgates de um passado delituoso, de um passado criminoso, ou missões santificantes são aquelas em que somos dotados de ferramentas, de talentos, de capacidades para desenvolver o serviço a pessoas ou coletividades. Então, assim como numerosos espíritos recebem a aprovação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, aos que recebem a incumbência sagrada em lutas expiatórias ou em missões santificantes, de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em proveito real da coletividade. Nesse ponto, para mim, pessoalmente, foi marcante o romance Ícaro Redimido, que fala sobre uma das maiores inteligências que já viveram no solo, tiveram origem no solo brasileiro, que foi de Alberto Santos Dumont. Num momento muito marcante da psicografia, da história contada do ponto de vista espiritual, Santos Dumont, buscando seduzir governos, pessoas de possíveis patrocinadores dos seus empreendimentos, sugeriu para eles a importância que o avião, que um aparelho mais pesado que o ar, teria numa circunstância de guerra. Esse momento é realmente chave dentro do livro, dentro da vida, dentro da tarefa de Santos Dumont. Por quê? Porque depois de ter produzido 14 bis, o Mademoiselle, suas aeronaves mais famosas, depois do reconhecimento internacional que recebeu, não como unanimidade, porque o interesse geopolítico do mundo, o nacionalismo, que acontece em todos os países, levou uma grande parte da comunidade internacional a considerar os irmãos Wright como os descobridores do avião. Depois, porém, de todo o êxito que ele conquistou, Santos Dumont, já no Brasil, já de volta, fixando de novo residência no Brasil, viu na chamada Revolução de 32, quando forças paulistas se insurgiram contra as forças nacionais de Getúlio Vargas. Nessa ocasião, Santos Dumont, morador da cidade de Guarujá, no litoral do estado de São Paulo, nossa vizinha aqui de São Vicente, soube
do uso de aeronaves para com o lançamento de bombas, brasileiros matarem brasileiros. Conta-se, já na história oficial, mas confirmado pela história espiritual, que Santos Dumont ficou muito marcado, traumatizado, amargurado por esse uso guerreiro do avião e tirou a própria vida. Veja o que os sentimentos mal resolvidos de uma grande inteligência pode acarretar para a sociedade e para ele mesmo. Numa vivência, numa vida que certamente trouxe pesos para Santos Dumont, que certamente, até hoje, ele deve estar lidando com eles para se libertar. Então, há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre? Sim, evidentemente. Não só dos inventores, mas dos detentores das múltiplas formas de inteligência. Hoje, determinados autores do comportamento situam, por exemplo, em 9 tipos de inteligência. Há a inteligência emocional, a inteligência espacial, a inteligência linguística, a inteligência matemática, inúmeras as formas de inteligência. Em todas elas, pode acontecer o bom uso ou o mau uso, como ferramentas mesmo, que podem ser bem utilizadas ou mal utilizadas, como uma faca que na mão de um cozinheiro, de uma cozinheira, será de grande utilidade, na mão de um assassino será uma tragédia. Então a inteligência é uma tarefa sagrada, como diz Emmanuel, em lutas expiatórias, libertando a criatura do passado, ou em missões santificantes, servindo a pessoas e a coletividades através dela, através da inteligência, para desenvolverem essa boa tarefa em proveito real da coletividade. E continua Emmanuel. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta, onde há disputa do dinheiro ou da fama ou do poder, há sempre luta, muitas vezes física, muitas vezes de vida ou morte, onde todo o êxito espiritual se torna mais difícil. O destaque intelectual muitas vezes obscurece no mundo a visão do espírito encarnado. É assim que pessoas muito bem dotadas de qualquer capacidade, inclusive a intelectual, acaba se conduzindo por uma vaidade injustificável, é o que diz Emmanuel aqui, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. Os espíritos revelam que grandes generais da história vieram com a tarefa da unificação de diferentes países. Júlio César, Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, estão entre esses gênios militares. Os três, porém, faliram nas suas tarefas, reduzindo suas grandes missões em míseros torneios
de força, de fortuna, de vaidade. Evidentemente, não são os únicos exemplos de malversação de talentos. São tantos os exemplos que quase eles são regra. Raríssimo que alguém tenha utilizado perfeitamente as suas capacidades. Nós, inclusive, no nosso estágio intelectual, moral, não temos capacidade de avaliar. Certamente, um Gandhi, um Chico Xavier, uma Teresa de Calcutá, utilizaram muito bem seus talentos, suas capacidades, mas se usaram perfeitamente, totalmente dentro daquilo que foi proposto, nós não temos condição de avaliar. Infelizmente, é gritante, muito mais fácil de compreender o mau uso, como dos generais citados, como de inventores que dirigem suas capacidades para armas, para produtos que enganam as pessoas, como no caso da obsolescência programada, segundo a qual grandes mentes são colocadas a serviço da piora dos produtos para que as indústrias vendam mais. Nós sabemos disso, geladeiras, fogões, automóveis são feitos de lâmpadas elétricas, são feitas de forma a deteriorarem cada vez mais rápidas, com o objetivo único de explorar, de extorquir, de tirar dinheiro da coletividade. E essas mentes, muitas mentes, são aquelas que se colocam a serviço dessas potências, desses tristes projetos de escravização. Assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta, onde todo êxito espiritual se torna mais difícil, o destaque intelectual muitas vezes obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo-o à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. Não são só essas grandes proeminências da ciência, da razão, mas nós mesmos, em nossos talentos menores, possivelmente, também seremos avaliados, definindo Jesus que mais será cobrado daquele que mais recebeu. Todos teremos que prestar contas das capacidades, das possibilidades que nos foram entregues nessa vida, entre as quais, é claro, a inteligência. Pergunta 209. O escritor. Aqui tomamos uma tarefa, uma das visões, uma das expressões da inteligência, que não é melhor nem pior do que as outras, mas tomamos esse exemplo para estudá-lo e transferi-lo a campos os mais variados. O escritor de determinada obra será julgado pelos efeitos produzidos pelo seu trabalho intelectual na Terra? Responde Emmanuel: o livro é igualmente como a semeadura. O escritor correto, sincero e bem-intencionado é o lavrador previdente, que alcançará a colheita abundante e a elevada retribuição das leis divinas à sua atividade. O próprio Jesus se compara a um semeador. E compara as mentes, os corações humanos a terras.
diferentes tipos de solo que respondem diferentemente ao plantio. Jesus, então, é o nosso modelo, o nosso paradigma de boa utilização, o grande semeador, que planta adequadamente e colhe abundantemente, até hoje, sem dúvida, o ser mais poderoso da história, sem nunca ter tido exército, sem nunca ter tido fortuna, sem nunca ter tido destaque social de nenhuma forma. Foi ele, Jesus Cristo, sem dúvida, o único homem que dividiu a história do Ocidente todo, mas especialmente o homem que dividiu a história de bilhões de espíritos, estimulando-os a melhoria, o aperfeiçoamento, a expansão de consciência. Então, Emmanuel compara o livro como um semeador, dizendo que o escritor correto, sincero e bem intencionado é o semeador previdente que alcançará a colheita abundante e a elevada retribuição das leis divinas à sua atividade. O literato fútil, amigo da insignificância e da vaidade, é bem aquele trabalhador preguiçoso e nulo que semeia ventos para colher tempestades. Como diz o nosso dito popular no Brasil, e o homem de inteligência que vende a sua pena, a sua opinião, o seu pensamento no mercado da calúnia, do interesse, da ambição e da maldade, é o agricultor criminoso que humilha as possibilidades generosas da terra, que rouba os vizinhos, que não planta e não permite o desenvolvimento da semeadura alheia, cultivando espinhos e agravando responsabilidades pelas quais responderá um dia, quando houver despido a indumentária, a roupagem do mundo, ou seja, após a morte, para comparecer ante as verdades do infinito. Todos seremos responsabilizados. Como na parábola dos talentos, um dia o dono da vinha, o fazendeiro, volta e toma os servos chama os servos para que prestem contas de que uso eles deram aos talentos que ele mesmo deixou em suas mãos. Aqueles que multiplicaram os talentos, simbolizando quem negociou, quem investiu, quem bem utilizou as suas capacidades, mais possibilidades o fazendeiro deu. Aquele que enterrou seus talentos, ele retirou o seu talento de forma muito clara. Muitos que recebem intuições artísticas, obras psicografadas, entre diversos outros talentos, acabam perdendo a sua habilidade, não por outro motivo, por terem utilizado mal. Assim como um pai que empresta uma chave de fenda para a criança que quer imitá-lo nos seus concertos, acaba tomando essa chave de fenda quando vê que a criança ameaça ferir a ela, o irmãozinho, ameaça colocar a chave de fenda na tomada elétrica. O bom pai, humano, jamais esperaria o pior acontecer, e o bom pai, universal, Deus, muito menos. Muitas vezes se vê obrigado a retirar
o talento, para evitar que a própria criatura se comprometa ainda mais, a si mesma e àqueles que a rodeiam. É assim que explica-se algo que a própria ciência do comportamento não consegue entender, como pessoas que na juventude foram geniais tornam-se depois pessoas que na maturidade expressam uma clara insignificância. São muitos os exemplos. Pesquise, estude na vida particular e na história, e você se defrontará com esse fenômeno e terá, nessa realidade espiritual, nessa perspectiva espiritual, uma fabulosa e clara explicação. Vamos agora comentar e receber e trocar os comentários de cada um. Marco Aurélio Trindade falando de bônus de evolução. Existe mesmo aqueles que utilizam muito bem os seus talentos, a possibilidade de receber um bônus de vida na Terra, que é chamado por alguns espíritos de moratória, através do qual, quando os altos coordenadores da vida percebem que há um benefício para ele e para aqueles que o cercam, eles concedem uma moratória, alguns anos, poucos a mais, para que esse serviço possa ser amplificado. Poderíamos chamar de bônus de vida e de evolução para o missionário e para a coletividade. Helenalva Oliveira, congratulando a todos aqui pelas lições recebidas. Andréa Santos saudando a todos. Mônica Silva lembrando de amigos encarnados, desencarnados, das vítimas das guerras e dos desastres climáticos pelo mundo, saudando a todos também. Helenalva Oliveira, que vem pedir vibrações para seu filho Mateus Batista de Oliveira e toda a sua família. Que todos eles, assim como que todos aqueles que estão nos corações, nos pensamentos de todos que aqui assistem ao vivo e em gravação, recebam multiplicada essa luz que provém do alto e que se espalha por todos os corações de boa vontade. Helenalva também saudando todos, assim como Diana Costa. Muito bom estar com vocês, estimulo sempre a compartilhar, se vocês entenderem que isso pode fazer sentido a mais pessoas, e desejando um final de sábado excelente para todos e convidando para amanhã às 17h30 estarmos juntos no curso Jesus e a Criança, uma releitura de O Pequeno Príncipe à Luz do Evangelho. Venha conosco. Vai ser um prazer aprendermos e estudarmos juntos. Ótimo final de sábado. Até a próxima.